Bom dia! Nosso devocional de hoje será no livro de Gênesis novamente, agora no capítulo 45 e do versículo 3 ao 8, que diz assim: E disse José aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder, porque estavam pasmos diante dele. Então José disse aos seus irmãos: Chegai-vos agora a mim. E eles se chegaram. Então disse ele: Eu sou José, o vosso irmão, o que vendestes para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem seja isso pesado aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a preservação da vida me enviou Deus diante de vós. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem ceifa. Por isso, Deus me enviou diante de vós para conservar-vos na terra e para lhes guardar em vida por meio de um grande livramento. Assim, não me enviastes vós para cá, e sim o próprio Deus, que me tem posto por pai de Faraó, e por senhor de toda a sua casa, e por governador em toda a terra do Egito. Quando eu leio essa passagem, eu lembro que é uma das cenas mais emocionantes que a gente imagina, né? Que a Bíblia conta, porque José, ele foi vendido pelos seus irmãos. Seus irmãos tinham inveja de José. Seu pai Jacó deu uma túnica para ele, e José tinha sonhos. E José se via nessa posição em que ele conta aqui para os seus irmãos. Os sonhos de José sempre ele trazia que seria alguém importante, que governava os seus irmãos. E aquilo causava ira no coração dos irmãos, até que eles se reuniram e venderam José como escravo. 20 anos depois de José ter sido vendido, depois de José ter sido preso, depois de José ter passado, né, por vários processos, ele se tornou governador do Egito. E como um sonho, né, que ele interpretou do faraó, havia fome na terra por um período de 7 anos. E logo após ele ter interpretado esse sonho de Faraó que ninguém conseguia interpretar, Faraó trouxe ele como governador. E vivendo essa situação na terra, seus irmãos foram buscar ajuda, foram buscar alimento no Egito. E eles não imaginavam quem era o governador. Até que José reconhece os seus irmãos, chama-os para perto dele e, e então tem com eles essa conversa que nós acabamos de ler. E por isso que eu digo que para mim é uma das mais emocionantes, porque só Deus tem o poder de transformar o mal em bem. Só Deus tem o poder de nos fazer perdoar aqueles que nos fizeram mal. E José, ele tinha todos os motivos, né? Todos os motivos para não perdoar os irmãos dele. Ele era o filho mais novo de seu pai. E eles lhe tiraram o direito de viver com seu pai e estar perto da sua família. E José sofreu muito por todo esse processo. Mas Deus traz o entendimento para ele de que todo o processo foi necessário. Todo o processo foi uma permissão de Deus para que ele se tornasse governador do Egito. Então, quando ele vê os seus irmãos, ele não os recebe com raiva, com rancor, mas ele os ajuda. Ele estende a mão, ele dá alimento para que eles possam levar para sua família. E logicamente, né, ele questiona se o seu pai ainda está vivo, porque ele não tinha notícias de ninguém. Então, José teve o entendimento de que Deus colocou ele no lugar que ele está hoje. E quando ele se vê frente a frente aos seus irmãos, ele não questiona, ele não age da mesma forma, com raiva, ele não devolve na mesma moeda, mas ele estende a mão e diz que vai cuidar deles, e diz que vai suprir as necessidades deles, que Deus o colocou como governador do Egito e hoje ele tem esse poder de ajudar. Então, olha como
José é um exemplo para nós, porque às vezes nós passamos por situações muito menores do que essa e a gente não consegue retribuir diferente, retribuir o mal com o bem. E a gente às vezes quer pagar na mesma moeda ou não quer mais nem chegar perto. E José, ele chega perto e ele estende a mão. Então que a gente possa, nessa manhã, ter esse entendimento com relação à história de José, que Deus honrou a vida dele. Os irmãos não honraram, as pessoas à nossa volta muitas vezes não honram, muitas vezes nos destroem pouco a pouco, né? Com palavras, com atitudes, mas a nossa confiança ela precisa estar em Deus. Deus é o único que vai nos honrar. Deus é quem sabe o processo que nós temos que passar. Talvez assim como José, você também está sofrendo algo ou passou por situações que não consegue nesse momento perdoar. Mas saiba que tudo isso faz parte de um processo que Deus tem para a sua vida. Por isso, aprenda, assim como eu estou aprendendo com José, a retribuir de forma diferente. Estender a mão para aqueles que te ofenderam, que te maltrataram, porque a honra ela vem de Deus. 20 anos depois, José ficou frente a frente com seus irmãos. E todo o mal que ele viveu ficou lá no canto do seu coração. Porque eu fico pensando o como ele talvez, né, até pelas atitudes, o amor e o bem sobressaiu a todo aquele sentimento negativo. Deus, ele cuidou de José em todo esse processo e ele cuida de mim e de você. Ele nos permite viver porque ele vai nos honrar. Não sabemos a hora, José não sabia a hora. José recebeu os sonhos do Senhor e eu acredito que ele tinha aquela convicção de que aquele sonho ele viveria, tudo que ele sonhou, né? Que era um sonho de Deus para a vida dele. Mas Deus não mostrou a ele o processo que ele passaria, que ele seria preso, que ele seria escravo. Deus não mostrou nada disso, mas Deus honrou, Deus cuidou. E cada situação que ele vivia, Deus colocava ele mais perto do lugar que ele queria. Ele foi preso, ele estava preso perto de Faraó. Ele não sabia que Faraó o daria o cargo de governador, mas Deus sabia. José só seguiu o seu coração, só fez aquilo que Deus colocou no coração dele. Então que eu e você possamos aprender nessa manhã a transformar o mal em bem. Eu sei que é muito difícil, muitas vezes a gente não consegue, a gente luta contra isso. Mas que toda vez que a gente não conseguir, que a gente se lembre de José, com seus irmãos de sangue que viram ele crescer e que cuidavam dele em vários momentos. A inveja dos seus irmãos fez com que eles o vendessem, mas o amor de Deus fez com que ele os perdoasse e o ajudasse com alimento, com provisão, com animais, para que mesmo diante daquele tempo de fome, em que não haveria colheita, ele deu tudo o que eles necessitavam para levar para suas casas, para suas famílias, para o seu pai. Então que a gente possa receber no nosso coração nessa manhã essa palavra. Transforme todo o mal feito a você em bem. Eu sei que muitas vezes você vai lutar contra isso, assim como eu. Mas que a gente possa lembrar que Deus é o único que vai nos honrar. Deus nos faz passar por esse processo para nos colocar mais perto do lugar que Ele deseja e tem guardado para nós. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Deus, pela Tua bondade. Obrigada, Senhor, porque Tu és digno de toda honra e de toda glória. Eu consagro, Deus, a Ti essa semana que está começando.
Que tudo aquilo que a gente se propõe a fazer, Senhor, que Tu esteja à nossa frente, Pai. Que o Senhor venha nos ajudar, Senhor, a perdoar todos aqueles que nos causaram mal, que nos ofenderam. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a transformar todo o sentimento ruim em bem, Pai, porque nós sabemos que Tu tens o melhor dessa terra para nós. O processo ele pode ser difícil, o processo ele pode ser desafiador, pode causar sofrimento, mas nós cremos na honra que o Senhor nos dará e que todo o processo nos deixa mais perto do lugar que o Senhor tem preparado para nós. Por isso, Deus, esteja conosco, aonde colocarmos nossos pés, aonde colocar nossas mãos, que o Senhor esteja à nossa frente, nos abençoando, nos direcionando, Pai. Que nada seja por nós mesmos, mas tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória. Porque só Tu, Senhor, conheces o nosso coração e só Tu sabes o lugar que Tu tens preparado para nós. Por isso, que o Senhor venha trazer, Deus, perdão para a nossa vida. Que a gente saiba, Senhor, que a gente tenha sabedoria de perdoar, Pai. Perdoar, Senhor, tudo aquilo que foi nos feito, Deus, e que nos feriu. Mas que esse sentimento ele venha a ser revertido, Pai, em amor. Assim como José nos ensinou nessa manhã, através dessa palavra. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada porque a Tua palavra ela não passa vazia. E eu creio que a cada manhã ela tem sido mais e mais enraizada em nossos corações. Abençoa a nossa vida, a nossa família, a nossa semana, o nosso lar. Em nome de Jesus. Amém. Amém.